dia 25 de março de 2003 deixou mais uma triste marca na história da violência do Rio de Janeiro. Gabriela Prado Maia Ribeiro, uma jovem de classe média da zona norte da cidade, tinha 14 anos quando foi morta por um tiro durante um assalto à estação São Francisco Xavier, no bairro da Tijuca. Era a primeira vez que Gabriela saía sozinha de casa. Aquele 25 de março era para ser um dia como tantos outros, onde cada um faz suas coisas, né? Atende, enfim. Eu tive alguns problemas de manhã, estava no centro, e ela me ligou 1h da tarde. Mãe, a gente vai comprar aquela roupa, não sei o quê. E eu, muito sem tempo, trabalhando direto. Falei, Gabriela, eu estou resolvendo um problema sério aqui, me liga mais tarde. Eu acho que não é por ser filho único que quem tem mais filhos, né? Eu acho que filho é um filho, né? Mas no caso da Gabriela, que era filho único, a gente vivia em função dos sonhos para que ela viesse a ser realizados em função da Gabriela. Tudo que a gente fazia era pensando nisso, né? 3h da tarde ela me ligou. Eu estava aborrecida com algumas coisas que tinham acontecido naquele dia. Falei, vou pro shopping, não vou mais trabalhar hoje não. E quando ela me ligou de novo, eu falei, poxa, a bichinha quer comprar uma roupa, se eu já chutei o balde hoje, outra oportunidade dessa eu não vou ter, vou encontrar com ela e vou comprar essa roupa, que ela tinha um aniversário de 15 anos para ir. E eu estaria na estação imediatamente seguinte, então não podia ter acontecido nada. A gente mora 2 prédios no metrô, eu estaria na estação seguinte às 3h30 da tarde. Gabriela andou menos de 100 metros da porta de casa até a entrada da estação São Francisco Xavier. São Francisco Xavier e Praça Sans Penha são, respectivamente, a penúltima e a última estação da linha 1 do metrô em direção à Zona Norte. O percurso entre as duas não dura mais do que 2 minutos. Quando eu cheguei lá na porta da loja que eu combinei com ela, na saída do metrô, quando eu cheguei, ainda olhei para o relógio e falei para uma amiga, eu falei, engraçado, a Gabriela está demorando. Eu não tenho dúvida, eu tenho certeza que deve ter sido o dia mais feliz da Gabriela, que foi o dia que a gente autorizou que ela fosse sozinha, era a primeira vez que ela saía sozinha. Foi exatamente ali que, quando ela estava passando pela bilheteria do metrô, que aconteceu o que aconteceu. Nessa hora, minha amiga falou, olha, o metrô está fechado, está fechando ali o metrô. Nisso, um amigo meu que é taxista, né, que morava lá no meu prédio, ele, por acaso, estava trazendo um passageiro aqui. Ele passou na hora do tiroteio, quer dizer, ele escutou os tiros, deixou o passageiro, fez a volta e foi no metrô. Quando ele chegou lá, ele viu a Gabriela no chão. Só que ele ficou num estado de choque tão grande que ele não quis acreditar que fosse ela. O que ele fez? Bom, vou ligar para a Cleide para saber onde a Gabriela está. Ele disse, teve um tiroteio lá perto da casa da sua mãe. Eu digo, ai meu Deus, então foi com a Gabriela. Aí ele, calma, Cleide, calma, não era a Gabriela não. Como é que você sabe que não era? Ela não tinha olhos azuis. Mas eu também, já preocupada do lado de lá, não me toquei com a informação. Ele, calma, Cleide, mas o 193 levou. Aí liguei para o 93 e perguntei, olha, vocês atenderam um chamado no metrô e tal? Tivemos. Você pode me dizer se teve vítima, se era homem, mulher, velho e tal? Olha, não sei dizer não, só quando a viatura voltar. Eu falei, mas para onde leva? Andaraí. Eu falei, moço, tem certeza que é Andaraí? Cleide ligou, disse, olha, eu estou na praça, aconteceu alguma coisa, que fecharam o metrô aqui na Praça Sans Penha, e a Gabriela pegou o metrô lá, na São Xavier, e aconteceu uma coisa, disseram que foi um assalto, um tiroteio. Eu estou indo para Andaraí, a Cleide disse. Falei, tá bom, vai para Andaraí que eu vou pro metrô, para ver o que houve. Na mesma hora eu fiz sinal pro táxi e fui para Andaraí. Quando cheguei aqui, ali tem uma feirinha em cima do metrô, e uns ambulantes ali recolheram, quando a Gabriela recolheu os óculos dela, né? Ela estava usando um óculos, e o óculos estava sujo de sangue, coisa e tal. E eu, como é que era, menina? Como é que era? Porque quando eu cheguei já tinham levado, né? O bombeiro já tinha levado para Andaraí. Aí essa ambulante veio e me deu o óculos dela. Eu vi o óculos, sabia que era ela. De longe eu vi lá no fundo uma maca com um lençol muito comprido e um corpo relativamente pequeno. Então eu só apertava a ponta do engraçado, que eu apertava a ponta dos dedos da minha amiga e dizia, Janete, a Gabriela morreu. E a minha amiga, coitada, me olhando sem saber o que responder, e foi a reação que eu tive. Eu ficava, Janete, a Gabriela morreu. E até como é que se diz, me utilizar da doutrina espírita, eu procurei
naquele momento, ficar, entre aspas, né, o mais possível tranquila, para que ela fizesse, no mínimo, uma passagem menos dolorosa ainda. Porque eu já imaginei que ela estivesse fazendo a passagem dela ali, porque não tinha mais como reverter, embora a esperança é a última que morre, né? Eu sabia que não tinha o que fazer, porque todo mundo já estava comentando ali, que ela já tinha saído dali praticamente que sem vida. Para mim, eu acho que ali foi a parte mais difícil, né? Porque você, por mais que eu dissesse, não, eu tenho certeza, mas aí aquele ditado, a esperança é a última que morre. Quando eu vi ela inerte, naquela, né, deitada, já toda enrolada num pano, naquela cama fria de hospital, né? É que ali eu falei, bom, aqui acabou, entendeu? Então, eu acho que foi assim, eu costumo dizer que foi a pior parte, não foi o enterro, não foi velório, não foi cremação, não foi nada. Foi ali que você chegou à conclusão de que a história da Gabriela tinha acabado. Em momento nenhum a gente se culpa por isso, né? A gente só diz que realmente ela não deve ter sentido, não deve ter visto, porque a gente brincava que quando ela conseguia uma nota alta na escola, quando ela conseguia comprar uma coisa que ela muito queria, ela dava um grito de guerra dela, era uma coisa dela, que ela fazia uhul, né? Então eu tenho certeza que ela desceu a escada do metrô dando esse grito de guerra, dizendo, puxa vida, meus pais deixaram eu sair sozinha. A gente até não acredita que vai acontecer com a gente, óbvio, ninguém vai imaginar isso. Mas eu tinha uma preocupação excessiva porque eu via as coisas acontecendo na televisão e a Gabriela até às vezes falava para mim, mãe, para de ver televisão, cada vez que você vê televisão você fica pior. Então, por exemplo, eu escutava aquele noticiário e ficava, meu Deus, o que eu posso fazer? Só que na época o que eu me limitava a fazer era não permitir que ela saísse sozinha, não deixava ela andar de ônibus. A brutalidade da morte da jovem Gabriela chocou a opinião pública. Jornais do Brasil e do mundo estamparam na primeira página a dor de Cleide Santiago, que imediatamente se transformou na dor de toda uma sociedade. Como o caso da Gabriela foi um caso que teve uma repercussão muito grande, a gente ficou assim, recebeu uma solidariedade incrível. E na missa de sétimo dia, muitas pessoas que tinham passado por uma situação semelhante ou parecida, enfim, vieram confortar, falar com a gente. O caso da Glória Pérez, o caso da irmã do Tim Lopes, enfim, a gente viu que aquelas pessoas superaram de alguma forma, né, uma dor que era uma dor muito parecida com a nossa, né? No próximo bloco você vai ver. O drama de Santiago e Cleide se transforma numa luta incansável pelo fim da impunidade. E as propostas de mudança no Código Penal passam a ser prioridade no movimento liderado pelo casal. Eu acho que foi a maneira que eu encontrei de sobreviver a uma tragédia dessa de você perder um filho aos 14 anos de vida para a violência. O corpo de Gabriela Prado Maia Ribeiro foi cremado e suas cinzas jogadas no mar da Barra da Tijuca. Segundo Cleide Santiago, este era o lugar predileto da filha e onde ela fazia as aulas de surf que tanto gostava. Um dia depois, nós fizemos uma matéria no jornal de TV, onde eu dizia que eu queria ser um tijolinho na construção contra a violência. Então, eu acho que esse vulcão que abriu dentro de mim, de trocar o luto pela luta, aconteceu ainda no Andaraí, quando bateram a primeira foto, que as pessoas que estavam em volta de mim disseram assim, poxa, respeita a dor dela, porque todo mundo tem essa coisa com a mídia, né? Que a mídia é intrusa, às vezes atrapalha, eu já penso o contrário. Eu acho que ali começou a nossa luta, né? De trocar o luto pela luta. Logo depois a gente queria dar uma resposta para as coisas que a Gabriela tinha. A Gabriela tinha uma coisa que não era, com certeza absoluta, não era do pai, não era da mãe. Ela acreditava nisso aqui, ela acreditava no Brasil, ela gostava, ela achava que isso aqui era o melhor país do mundo. Até hoje não se concluiu quem deflagrou o tiro fatal na Gabriela. Na realidade, o laudo cadavérico da Gabriela, ele mostra que ela tomou um tiro de cima para baixo de uma pistola que eles chamam .40, que os bandidos não tinham. Eles estavam com um revólver. Então, fica mais ou menos que provado, que a gente não é culpabilidade, mas fica provado que o tiro que matou a Gabriela saiu da arma do policial. Mas essa arma, ela foi roubada durante o assalto. Esse é um outro ponto que a gente discute muito, não está no projeto, mas é um ponto que preocupa muita gente. A mim, particularmente, me preocupa muito, que é o problema da polícia despreparada. Foi desfeito o local do crime no metrô.
né? Quer dizer, aquele local deveria ter ficado fechado, aquela estação não poderia estar funcionando, até que o delegado pudesse chegar, os peritos pudessem chegar, ver onde teve a bala, onde não teve. Então, infelizmente, até agora, quer dizer, o responsável pelo tiro que tirou a vida da Gabriela não foi punido ainda. Os 5 bandidos foram punidos pelo assalto, mas pela causa-mortes ninguém foi. Quer dizer, pela reconstituição do crime, não ficou claro quem teria deflagrado o tiro fatal. A nossa realidade hoje é a seguinte: infelizmente, o crime compensa se você não é preso em flagrante. Essa é a realidade. Se você for depender da investigação, o crime não vai ser desvendado e a sensação de impunidade vai se perpetuar na sociedade. O que os governantes, né, o que o Poder Executivo tem que entender é que tem que investir na polícia. Nós temos excelentes policiais, excelentes profissionais, policiais com vocação, mas que eles se sentem desmotivados porque não têm condições de investigar um crime, como deveria. Então, quer dizer, é um absurdo que a cada 10 homicídios, 9 vão ficar sem solução. Eu acho que a gente tem muito ainda a percorrer. Muito a percorrer. Porque quando os elementos chegam até a justiça, pode ter certeza que vai haver um julgamento. Que vai haver um julgamento justo. Mas o problema é esses elementos chegarem até a justiça. Independente da forma como o caso Gabriela foi concluído, Cleide e Santiago estavam mesmo dispostos a trocar o luto pela luta. E os dois criaram, então, um movimento Diga Não à Impunidade. Hoje eu vivo 2 vidas. Eu vivo a minha, que é em função dessa campanha, desse movimento e tal. E vivo a dela no sentido de não deixar desaparecer toda a maturidade que ela tinha, toda a responsabilidade que ela tinha. Eu acho que foi a maneira que eu encontrei de sobreviver a uma tragédia dessa de você perder um filho aos 14 anos de vida para a violência. Porque existe na Constituição uma coisa que se chama emenda popular. Como nós não queríamos, para não transformar essa intenção da gente de mudança em ato político, então nós partimos para um projeto que seria recolher 1.200.000 assinaturas no Brasil inteiro, porque você precisa ter essa representatividade para, como não político, como pessoa física, poder apresentar no Congresso uma mudança de lei. Eu acho que a legislação penal nossa, ela é muito obsoleta, ela é ultrapassada diante da realidade da violência urbana existente hoje em dia. As penas dos crimes deveriam ser endurecidas, os benefícios da execução penal deveriam ser reduzidos. O artigo 75 do Código Penal diz que o tempo máximo de cumprimento das penas é de 30 anos. O Código Penal ele é de 1940. Em 1940 nós tínhamos uma expectativa de vida. Em 1984 foi alterada a parte geral do Código Penal. A parte geral é formada do artigo 1º ao artigo 120. Então, em 1984, veio uma nova parte geral. Esse limite de 30 anos de cumprimento das penas já existia no Código de 1940. Então, a reforma simplesmente manteve aquilo dali. Hoje em dia, a expectativa de vida de um ser humano, de um brasileiro, no mundo todo, qualquer ser humano, é a mesma da década de 40, do século passado. O tempo máximo de cumprimento da pena tinha que ser ampliado para 40 ou 50 anos. Tem leis até boas no Brasil. O problema é que é tanta brecha, tanta coisa, que ela acaba não conseguindo atingir o objetivo dela, que é deixar o indivíduo preso por aquele... Porque 30 anos, por exemplo, para homicídio é uma pena justa, talvez. Eu considero até justa. O problema é que outro item que a gente quer mudar, para que o preso não tenha direito automático ao novo julgamento, ao novo júri popular, não pode passar de 20 anos. Se o juiz der, a pena vai até 30, mas se o juiz der 21 anos, automaticamente todo aquele processo de 4, 5 anos que leva
uma pessoa ser presa, estabelecer o júri, ser julgada, que normalmente em média no Brasil é isso. Ele for condenado entre 20 e 30 anos, ele automaticamente aquilo se apaga. Então que o juiz possa imputar 25 anos, 28 anos, sem que ele seja beneficiado pelo novo julgamento. Eliminar o segundo julgamento do júri popular acho que é fundamental, porque não tem sentido você fazer um julgamento, você reunir toda a máquina do judiciário, convocar os jurados. Aí o sujeito é condenado mais de 20 anos, há mais de 20 anos, tem que repetir o júri, aquele júri não valeu nada. A legislação tem que eliminar esse segundo julgamento. Cleide e Santiago tiveram da novelista Glória Pérez total apoio para a sua luta. Glória, que teve a filha assassinada em 1992, provocou uma importante mudança na lei, mesmo sabendo que ela não se aplicaria aos criminosos que já haviam sido julgados e condenados. A Glória Pérez foi a grande responsável pela alteração da Lei dos Crimes Hediondos em 1994. Em 92 ocorreu o lamentável incidente com a filha dela e ela, vendo o que ia acontecer com os assassinos da filha dela, quer dizer, com 1/3 da pena eles iriam obter a liberdade, falou: que justiça é essa? Quer dizer, uma pessoa mata um ser humano, cumpre 1/3 da pena e ganha liberdade. E ela bravamente lutou e conseguiu sair vitoriosa nessa luta dela e conseguiu alterar a lei e incluir dentro do rol dos crimes hediondos o homicídio qualificado. Eu achei lindo isso aí. A Glória mostrou o caminho das pedras para a gente. A gente criou essa campanha Diga Não à Impunidade, com esse objetivo de fazer uma coisa concreta, né? Porque essas passeatas, essas mobilizações de pedidos de paz, isso é muito, muito abstrato. Então, eu acho que quando a gente conseguiu partir para uma coisa concreta, eu acho que foi uma coisa muito importante. Quer dizer, aí se oficializou, por exemplo, o movimento Gabriela Sou da Paz, que nós ainda não somos uma ONG, nós somos um movimento. E aí foi dando força para a gente continuar. Glória Pérez foi uma pessoa muito participativa, ajudando a gente, mostrando o que estava errado, apresentando a gente ao Ministério Público, que evidentemente nós somos psicólogos, não somos advogados, mas o Ministério Público mostrando o que a lei tem de errado, e são assim, nós estamos pedindo 6 alterações no Código Penal, mas são muito mais coisas erradas. Foi uma conquista. Eu acho que você corrige algumas diferenças. Você corrigindo essas diferenças, você realmente está fazendo justiça. Eu acho que foi positivo. No próximo bloco, você vai conhecer outras propostas de mudanças no Código Penal brasileiro. Casos de Justiça volta já. Fazendo com que a ida da Gabriela não tenha sido em vão, não tenha sido mais uma apenas na estatística, né? Entre as mudanças propostas pelo movimento Diga Não à Impunidade, liderado pelo casal Cleide e Carlos Santiago, o conceito de crime continuado em casos de homicídio também figura na lista. Um dos itens que a gente quer mudar é acabar com o conceito de crime continuado, que é o conceito que se a Gabriela estivesse descendo a escada do metrô com 2, 3 amigas e aquele mesmo bandido que matou a Gabriela, aquele mesmo tiro que atingiu a Gabriela, atingisse 2, 3 amigas e morresse, a pessoa hoje perante a lei, ela responde como um único crime. O que a gente quer mudar? Se a pessoa num evento, onde for, num assalto, matar 2, 3 pessoas, que ele responda por cada um que tenha sido atingido mortalmente. Eu acho isso totalmente desnecessário, pelo seguinte: uma pessoa pratica 5 homicídios em continuidade delitiva. Você pode reconhecer a continuidade delitiva e o Código Penal diz que o crime continuado, quando ele é praticado com violência ou grave ameaça, o que você faz? Você aplica a pena de um dos crimes e você pode triplicar ela. Então não há necessidade de acabar com a continuidade delitiva nos crimes de homicídio. Porque não tem utilidade prática, porque do jeito que está no Código Penal, está perfeito. Esse item eu não sou favorável, porque apenas é desnecessário. Os movimentos populares que buscam alterações no Código Penal vêm crescendo a cada dia. Um deles, que já reuniu mais de 750 mil assinaturas em todo o Brasil, propõe a redução de 18 para 16 anos a maioridade penal. Mais importante ainda, eu considero, é reduzir a menoridade penal para 16 anos de idade, que eu acho que é uma grande incoerência que nós temos dentro do nosso direito, é você admitir que um adolescente
escolha o presidente da República e, ao mesmo tempo, não seja responsável pelos seus atos. Você não admitir que a minoridade penal seja reduzida para 16 anos é você perdoar uma pessoa que cometeu um crime. E isso, me desculpa, é o que está se fazendo hoje pelo Congresso Nacional, e não reduzir. O Congresso Nacional ele está perdoando, ele está homologando a impunidade de certas pessoas. Eu acho que esse tipo de medida é demagógica e não resolve o problema. Você vai aumentar a população carcerária, aumentar o problema da criminalidade e não vai resolver. Vale lembrar que a divergência de opiniões sobre as possíveis mudanças no Código Penal não acontece somente no meio jurídico. Os inúmeros movimentos populares que vêm se formando têm dado aos cidadãos a oportunidade de discutir livremente cada uma das propostas apresentadas. Eu acho que toda divisão de opinião, ela é benéfica, porque enriquece o debate. Você tem que estar aberto para todas as opiniões. Cada um tem o direito de expressar a sua opinião. Eu acho que essa divisão só traz benefício. É aplicar a pena, é negar a liberdade para quem está respondendo por certos crimes, é condenar a pessoa, não é com rigor, não. E nem com benevolência, é condenar a pessoa com justiça, só isso. Para você mostrar que aquela pena tem 3 finalidades: castigar, intimidar e ressocializar. Eu nunca ganhei dinheiro com a psicologia, mas eu fiz a psicologia porque eu sempre gostei desse relacionamento humano. Então, quer dizer, hoje, mais do que nunca, eu exerço a minha psicologia, lógico, sem lucro financeiro, justamente procurando dar apoio a essas vítimas, né? Fazendo com que elas tenham essa força que eu estou tendo para continuar vivendo e fazendo alguma coisa. Fazendo com que a ida da Gabriela não tenha sido em vão, não tenha sido mais uma apenas na estatística, né? E quando a gente vê, assim, as mães, principalmente, né, entre uma e outra, conversar, e a gente, a Cleide, conseguir levantar essa pessoa e trazê-la para uma campanha, e a pessoa hoje ser uma pessoa engajada e com um objetivo, mesmo com a dor, a perda, essa não tem volta, não tem volta. Mas você, quando lembrava que tinha perdido um filho e chorava por isso, hoje você lembra e faz alguma coisa com orgulho, com o nome dele, estampando na camiseta a foto dele ou dela, o que for, poxa, eu acho que é uma grande vitória. As mobilizações acontecem, as pessoas é que não procuram ir. Eu não gosto quando a pessoa diz assim, eu entreguei a Deus. Não, coitado, Deus está com uma tarefa muito grande. Se a gente também não ajudar ele a cumprir essa tarefa, a gente não vai ter resultados positivos. É fácil você ver em muitas vítimas aquele ódio, aquela mágoa, aquele rancor. Não constrói nada. Isso aí já está... Eu já cheguei a essa conclusão porque... As vítimas que eu encontro, que têm esse pensamento, essa coisa de vingança, não é a justiça, é a vingança, essas pessoas não saem do mesmo lugar. Quem dera se todo brasileiro fosse igual Santiago e a Cleide. Só isso que eu tenho a dizer. Quem dera se todo brasileiro se preocupasse com a segurança pública, como Santiago e a Cleide, que resolveram deflagrar essa bela campanha pelo pelo lamentável incidente que atingiu a filha deles. Quer dizer, hoje em dia no Brasil, a morte de um ser humano ela não é tratada com seriedade no Código Penal. Reclusão de 6 a 20 anos, você fixar uma pena mínima para um homicídio de 6 anos. A vida humana é muito banalizada dentro da legislação penal. Fomos recebidos pelo ministro Márcio Tomás Bastos e depois entregamos as assinaturas ao senador Renan Calheiros, presidente do Senado, e ao deputado Aldo Rebelo, presidente do Congresso. Eu espero que a gente consiga alcançar o objetivo, que é da gente ter um país mais justo, sem impunidade, com menos violência, porque a gente sabe que em qualquer país do mundo a violência existe. A diferença é como ela é combatida. Casos de Justiça fica por aqui. Lembrando que a sua história também pode virar tema do nosso programa. Escreva para casosdejustiça@tvebrasil.com.br. Na semana que vem a gente volta a se encontrar.